Japão? Yes, Japan. Yes, yes. 今までのレジェンドたちの絵があって、こちらリオデジャネイロの市内なんですけれども、なんかワールドカップ仕様になってますね。通り全体がすごいいろんな国旗とかも飾ってますけど、これ下にあるのもワールドカップのデザインのペイントですね。すごいですね。両側の壁にもこれデザインがされてますね。結構新しく塗った感じですよね。これもですね、すごいワールドカップのこの優勝トロフィーが書かれてますね。やっぱり今年も優勝するぞというこの気合を感じますよね。あとこれあれですね、5回優勝したのもしっかりと絵に描かれてます。ちょっと反対側だけど、あれですね、ペレとかこれまで5回この優勝した時のスター選手ですね、もう絵に描かれてます。右側ロナルドと書いてますね。優勝したみんなも足を止めて絵を見てますね。リオデジャネイロ中心部にあるマーケットに来ています。普段はですね、こちらのお店のように洋服などを売っている場所がほとんどだということなんですけれども、今はワールドカップということがありまして、このようにブラジル代表のユニフォームが多く売られています。すごいですね。どのお店もブラジル代表のユニフォームを売っていますね。ほら、やっぱりネイマールは表に向けられて販売されています。すごいすごい。もうこのお店ももうほとんど売ってるものをブラジル代表のユニフォームになってますね。すごい量。結構こちらのこのマーケットがですね、ユニフォームを売られているユニフォームの種類が多いということで、皆さんわざわざこちらにいらして買われるという方が多いそうです。Alô, Japão! Beijo pra você, mas aqui é Brasil, Japão! Thank you. Eles são japoneses, Primeiramente, uma boa tarde para todos vocês japoneses. Quero desejar um bom jogo para vocês e dizer que eu tô torcendo pro Brasil, hein? Me desculpe, mas eu tô torcendo pro Brasil, hein? Ó. Vai, Brasil! Ó. Brasil! Neymar! Ó. Neymarが一番ファンですか？Seu fã, primeiro fã é quem? Sou muito fã. De quem? Primeiro, eu quero agradecer pela volta do Neymar. Neymar tá vindo jogar aí, quero agradecer. Muito obrigado, Neymar, por voltar. Alô, Neymar! Nós brasileiros te amamos e quero mandar também um carinho. Eu tenho um carinho muito grande pelo ex-jogador que se aposentou, o Honda do Japão. Ó, Honda, você nota 10. Mas infelizmente, Honda, você não tá nessa Copa.
Nessa Copa você não tá. Então, ó, sucesso pra vocês, japoneses. Mas eu sou Brasil, ó. Vai, Brasil! Ê! Aqui. すごいすごい。 あれ日本 Vinícius Júnior! 日本は強いですか？ O que você acha do Japão? Você acha que o Japão é um time forte ou Sim, não? eu acho o Japão uma seleção muito forte, muito boa. Eles têm um jogador muito bem preparado. Então o Brasil tem que tomar cuidado com eles. O Brasil que vai ser um jogo difícil. Vai ser um jogo muito difícil. Mas eu sou brasileiro, eu sou Brasil, eu torço pro Brasil. Ok? Qual o nome do jogador japonês que você sabe, conhece? Agora, Que eu conheço atual, um jogador japonês. O jogador japonês é o. 知らないですか？ Um jogador japonês. Que eu conheço, que é bom de bola, jogador japonês. Pô, eu conhecia. 知らないから Na 知らないで verdade, す eu か？ acompanhava o Honda, mas o Honda não tá jogando. O Honda joga muito. O Honda é bom de bola pra caramba. 本田ね、そう本田選手はすごい。 Conheço o Honda. Fala o nome aí, Zezinho, jogador japonês. Bom de bola. Fala aí, Vitinho, jogador japonês aí, Vitinho. Um jogador japonês bom. Hã? Ueda? 試合の Ueda também é muito bom, Ueda é muito bom. Arqueiro. Eu nunca vi um japonês morrendo, meu irmão. 試合日本上戦田でね、こんな黒い人は初めてが Eu nunca vi um japonês 黒い人じゃない morrendo. 焼けてる人は初めてだ。あーなるほど。 Ueda é o atacante do Japão, Ueda. Ó, Ueda é muito Japão, bom. Japão bom. Mas Emin é muito fã do Honda, que se aposentou. O Honda é o melhor de todos. Japão! Fala pro Nakamura que ele joga muita bola, Nakamura. Nakamura. Nakamura? Sim, Nakamura é bom de bola, Nakamura é muito bom. Nakamura muito bom de bola. Ele, o Eda também, porra. Ueda, Esquece. Nakamura. Danaka, esquece, muito bom. Eu acompanho futebol japonês, mano. Aqui.どれぐらいスコア日本に勝てると思いますかって。How like Querem how saber qual vai ser o jogo? Se 3-2, 1-2. 3-0 Brasil. 3-0 Brasil. Não. Um gol de Rueda. 3-1 Brasil. O Ueda vai fazer um gol pra vocês. O Ueda, um gol pra vocês. 2-1 Brasil. 2-1 Brasil. Jogo muito difícil, muito pegado. Sempre é. Vai ser muito Sim, difícil. 2-1 Brasil. Vai ser um jogo muito difícil, mas vai ser 3-1 Brasil. Mas o gol de vocês vai ser do Ueda. Amiga, mas Ueda é muito bom. a nação japonesa é exemplo pro mundo. É. Aonde frequenta, usa e limpa tudo. Tudo limpo, tudo organizado. Parabéns. É exemplo. Exemplo. 明日ってここのお店ワールドカップありますけど空いてますか？ Não. Vamos encerrar a loja. Shimemasu. あの一日。 O dia inteiro vai ficar fechado? O dia inteiro vai ficar fechada pro jogo. Bom, ichinichi shimeru. Vamos abrir até 1h da tarde. Aqui o jogo vai ser 2h da tarde. Então a gente vai abrir até 1h da tarde. Só na parte da manhã. 1時まではやってる。 1h antes do jogo a gente vai encerrar e não vamos mais abrir. É, e tinha Copa do Mundo, não costuma fechar a loja. Aqui a gente costuma fechar e fazer muitas festas. やっぱり明日のブラジル、日本戦は楽しみですか？ Tem um potencial de futebol bom, de jogo bom. 今の日本の代表はそのどう見えてますか？強いですか？どうですか？ O que você acha de jogadores japoneses? Bom, eu acredito que atualmente eles estejam jogando bem, né? E aqui no Flamengo, principalmente, a gente fala que o nosso maior
jogador do Flamengo, que é o Zico, que apresentou o futebol para eles, jogou lá por muito tempo, treinou muito tempo, então... 最後に明日日本とブラジルどっちが勝つと思いますか？どれぐらいのスコア差になると思いますか？ Sua aposta, quem vai ganhar amanhã? Qual é a Eu aposta? 3-0, 3-0 Brasil. ブラジルが3-0、3-0。頑張ります。ゴージャパンで。はい。 Ele disse que vai o Japão que ganha. Bom jogo para nós. そのゲームの間にお店を閉めるのはブラジルでは結構普通のことですか？ Isso é normal aqui no Brasil, fechar durante o jogo? É, normal. Antigamente se fechava tudo. Antigamente o comércio ficava todo fechado, até bares e restaurantes. Hoje, como muitos bares e restaurantes aproveitam, né, o jogo para ter mais clientes, para ter mais faturamento, ficam abertos. E o comércio, de uma forma geral, fecha um pouquinho antes do jogo e reabre depois. Mas antigamente não, antigamente fechava tudo mesmo. 日本ではワールドカップがあってもお店を閉めたりすることっていうのはないんですけど、それはブラジルの皆さんからすると驚くことですか？ Não, não é surpreendente, tá? Mas eu entendo, cada país tem sua cultura, tem seu jeito de lidar com as situações, né? O brasileiro, ele é muito festeiro, muito, né? É, コパカバーナビーチは日光浴をする人で賑わっています。そしてさすがサッカー大国ブラジル、ビーチでもサッカーを楽しんでいます。気がするの人があれは本物だった。Levinho. Principalmente a organização, né, a vontade que eles têm de não desistir. A gente vê que desde que o Zico foi para lá e mostrou um pouco de como era o futebol brasileiro, eles têm se organizado e vem crescendo. A gente sabe que tem também os desfalques, né? Mas é a organização e a força de vontade do time. Qual o ponto que o brasileiro tem que se preocupar em relação a esse jogo que vai ser? O brasileiro é meio acomodado, falta essa garra do Japão. Eles têm que ter mais garra, força, os jogadores têm que estar mais motivados. 皆さんは今年もブラジルが勝つだろうと、次の日本戦もブラジルが勝つだろうと思っているということですね。 E vocês acham que o Brasil vai ganhar do Japão ou não? Com certeza vai.